Então vamos lá? Bom, acordei hoje aqui na quarta-feira de cinzas com muitas mensagens, né? O pessoal me falando, Raul, você reparou que o Ibovespa tá numa queda muito forte, o pessoal fica meio preocupado logo na volta do carnaval. E aí me perguntaram o porquê disso. A gente já tá aqui, eu esperei o mercado ficar um pouco mais estável pra gente poder fazer o vídeo, pra não ficar uma notícia muito datada. Mas a gente tá aqui até o presente momento, no momento exato que eu tô gravando, às 16 horas da tarde, a gente tem aqui 1,97% de queda, com o Ibovespa a 107.078,75 pontos, né? E o que significa essa queda? O porquê que isso está acontecendo? É normal essa queda ou não é normal? Uma queda muito acentuada? Existe um motivo para você, investidor, se preocupar? Para você que é trader aí, estava operando no mini índice ali, talvez já tomou na tarjeta, né? Ou essa hora tá comemorando. Mas para quem é investidor, que é o foco aqui do canal, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz, já deixa aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, o que eu vou te pedir é segura a sua mãozinha, considera deixar o seu like ou se inscrever aqui no canal, só se o vídeo te agregar, te trouxer um conhecimento que você ainda não tinha. Às vezes você está assistindo aí e fala, pô, me agregou. Aí você tem que lembrar, pô, vou me inscrever então, vou participar aqui do canal, senão não precisa, tá bom? Então o que acontece? A primeira coisa que você precisa entender é que o mercado financeiro ele ficou fechado por um período de tempo acima do normal. Então assim, a gente já tem normalmente nas segundas-feiras uma pressão um pouco maior. Agora você imagina que essa segunda-feira específica, a gente veio sábado, domingo, segunda, terça e aí quarta-feira a gente fez a abertura do mercado. Tudo que aconteceu nesses dias anteriores a esse evento de abertura foi precificado no início, porque ali a gente teve notícias do mercado internacional que não estava parado, a gente teve a bolsa internacional tocando, quem estava fechado era o Brasil. Então tudo isso ali que foi acontecendo, isso se condensa. Se as notícias fossem positivas nesse período de tempo, a gente poderia ver uma alta muito forte. Para quem já tem um pouquinho mais de tempo no mercado financeiro, já pode ser um pouquinho mais traumatizado com a quarta-feira de cinzas, porque lá no ano de 2020, quando a gente veio ali de um feriado de carnaval com a notícia do Covid, o mercado estava fechado, então o mercado não teve como reagir ao Covid. Aquilo ficou somado ali, aquela concentração de informação, muita gente querendo tomar uma providência com relação à própria carteira de investimento, muita gente querendo sair do mercado, muita gente querendo entrar, pouca gente querendo entrar, na verdade, né, devido à confusão ali, e com isso a gente acabou presenciando ali uma queda muito acentuada, acabamos até chegando no circuit breaker, né, que para quem não sabe, é quando o Ibovespa tem uma queda tão forte que ele precisa congelar as operações por um tempo ali, para ver se os investidores voltam a agir com racionalidade, porque existe também o efeito turba. O que é isso, né? Começa-se aqui, uma pessoa vai lá e vende, outra pessoa vai lá e vende, outra pessoa vai lá e vende. Depois de um tempo, o ser humano deixa de raciocinar e começa a simplesmente seguir a manada. A gente tem muito esse efeito manada no ser humano para qualquer coisa, né? Se você aponta o dedo para alguém na rua e fala, ó, o marginal, é capaz das pessoas começarem a se juntar e baterem naquela pessoa ali. Então a gente tem muito esse efeito e para impedir isso, existem alguns mecanismos da B3 aí, que é a nossa bolsa de valores, para impedir esse funcionamento. E aí, quais foram as notícias ali? Primeira coisa, a gente viu uma queda um pouquinho mais acentuada na Petrobras, tiveram notícias referentes ao governo, a gente viu no setor de varejo, algumas notícias ali que também não eram muito positivas. Então a gente viu diversas noticiazinhas ali agregando. Entre o que eu observei aqui que puxou um pouco mais, a gente veio com queda na B3SA3, que é exatamente a nossa empresa da Bolsa de Valores, Petrobras com uma queda muito forte, mais de 2% no dia de hoje aí, que é uma das principais posições da carteira do Ibovespa. Se você não sabe, o Ibovespa é uma carteira de investimentos e a Petrobras é muito significativa nessa carteira. A gente teve uma queda também em Bradesco, BBDC4, o Bradesco tem sangrado aí entre os bancões, né? Desde que ele apresentou o resultado trimestral dele, a coisa não parou de ficar complexa para ele ali, caiu até lá no dia 8, ele chegou a cair mais de 10% e agora ainda está presenciando uma recuperaçãozinha, mas ainda está tendo uma sangria ali. E Banco do Brasil, BBAS3 também, empresas mais associadas ao governo aí também apresentaram uma quedinha, muito por conta das últimas notícias aí, já falei sobre isso aqui outros dias, não vou entrar no detalhe, e a gente também teve Vale 3 também com uma quedazinha um pouco mais acentuada. E aí a guerra da Ucrânia também completou um ano aí, a gente veio com várias notícias do mundo inteiro mencionando, né, sobre o saldo de inflação que isso deixou, os juros altos, né, já vinha de uma série de problemas por conta do Covid, vem essa guerra, acentuou diversos problemas, a economia global está muito mais frágil, a gente tem visto uma China ali mencionando algumas coisas que não são muito legais, a gente teve esse atrito entre Estados Unidos e China agora, balão meteorológico, sei lá o que, isso vai deixando um pouquinho atrás da orelha, mas aqui, quando a gente observa no cenário nacional, né, o que a gente tem aqui de fato, assim, de
aumento de risco de alguma coisa, não aconteceu. Quando existe uma troca de governo, é normal. Raul, mas já trocou há tanto tempo, para o mercado não é assim. Existe essa troca de governo, o mercado ainda está sentindo. O Haddad ficou de antecipar um pouco, né? Ele suavizou o mercado, ficou de antecipar um pouco as posições deles quanto à política de juros, ficou de antecipar um pouco ali as posições deles quanto a essa situação fiscal, como é que vai ser, se vai gastar demais, se não vai, mas isso não aconteceu ainda. Até lá o mercado vai ficar um pouquinho sensível. Tá de TPM, o mercado tá de TPM aqui, qualquer coisa que acontecer aqui, né? TPM não, né? Que o mercado é muito mais irracional. As mulheres ali ficam de TPM 2 diazinho, né? O mercado fica 1 ano às vezes de TPM, né? Não dá para considerar aqui. O que acontece aqui? A gente tem essa situação que está um pouquinho, sabe, crítica aqui, está um pouquinho afetada. É uma situação meio complexa. Então, nesse ponto, a gente está aqui, qualquer notícia gera isso. O que você precisa colocar na sua cabeça? Quem acompanha o canal há mais tempo, isso aqui é chover no molhado. Mas eu sei que vem muita gente nova, todos os dias tem gente entrando no mercado financeiro, graças a Deus, né? Então, assim, a gente tem aí uma situação que as empresas, no geral, a gente tem boas empresas sólidas aí, caindo por conta de noticiazinha política. Você precisa ficar um pouco mais atento. Há uma rotina ali de entender, olha, o lucro dessas empresas está legal, essas empresas estão com a gestão tranquila, essas empresas estão apresentando bons indicadores, preocupe-se um pouco mais com isso, dá uma olhada um pouco mais para esses números e um pouco menos para essa histeria. Tenta separar a sua emoção da sua razão. Eu já ensinei para vocês aqui diversas vezes como é que você pode fazer isso. Vamos analisar as empresas partindo do ponto do lucro, vamos analisar as empresas partindo do ponto do crescimento, vamos analisar as empresas partindo do endividamento e vamos analisar menos as empresas partindo do noticiário político, da manchete do G1, da manchete do CNN, da manchete da BBC, da manchete da Infomoney, da manchete da Exame, da manchete do Valor Econômico. Essas pessoas estão ali fazendo um importante trabalho, que é informar o que está acontecendo. Agora, para o investidor, né, para o investidor mesmo, isso significa muito pouco comparado com o operacional. Se você pega ali o balanço da empresa dos últimos 3 meses, aí você vai acompanhando, depois pega o balanço da empresa anual e compara com os outros balanços anuais, você vai ter uma informação um pouco mais sólida. Lembre-se de se mover como investidor diferente de um rato, que é aquele que vai rapidinho, uma barata, aquele negócio rapidinho. Vai mais igual um elefante. Você vem aqui, levanta uma pata, enquanto você vai olhando, você vai pôr a pata, pá, põe daqui, vai aqui, põe uma pata aqui. Você precisa se mover como investidor parecido com um elefante. Se você está se movendo igual um rato, tup, 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 você acaba entrando num viés de especulação muito forte e você pode acabar aí sangrando e machucando a sua carteira. Uma carteira bem diversificada, que tem small cap, tem investimento internacional, tem investimento nacional, tem fundo imobiliário, tem renda fixa, tem renda variável, dificilmente você vai sangrar, dificilmente você vai ter um problema. Eu quero mostrar aqui para vocês, por exemplo, o que acontece, né, com uma carteira bem diversificada num momento desse. Você tem ali uma situação, né? A gente tem aqui uma queda um pouco mais violenta, mas vamos imaginar o seguinte, você aí, mais como um investidor que tem uma boa definição percentual daquilo que você quer ter. Olha, você tem ali um objetivo aqui, por exemplo, eu tenho o objetivo de ter 30% em ações nacionais. Nesse dia agora, acaba caindo um pouco ali. Vamos ver como é que ficou minha posição real. Ó, ficou 27,99% aqui. Eu deveria estar com 30%. Como existe uma quedinha mais acentuada aqui em ações nacionais, se eu fosse aportar hoje, né? Aqui eu até passei, os internacionais subiu. Por quê? Porque como a parte estava ali certinho, como a gente teve uma queda nas ações nacionais, acaba que as outras classes de ativos, que eu gostaria até de ter menos, ó, elas ficaram mais altas. Ó. Tudo ficou mais alto aqui em relação ao que eu deveria ter. Tá? Renda fixa abaixo e ações nacionais abaixo. Então vamos supor aqui que eu fosse rebalancear a minha carteira agora utilizando o sistema aqui e observando isso, né, já partindo do princípio que a gente sabe que ações nacionais estão menores e a renda fixa também, a gente pode ver o que o sistema já vai fazer aqui. Se eu coloco, por exemplo, 25 mil reais que eu vou rebalancear aqui, é uma carteira de 3 milhões, para mover ponteiro, a gente precisa ter um valor um pouco maior. Se a sua carteira tivesse 30 mil reais, 500 reais, faria uma grande diferença, né? Já é um valor diferente aqui, então você tem que saber disso. Essa carteira é grande, porque os aportes dela também são grandes aqui, até os dividendos que ela retorna para eu reinvestir nela são dividendos muito poderosos. Na hora que eu preencho aqui, o sistema aqui já me fala, ó, a MDIA é uma ação que você pode estar tendo um pouco mais de posição nela, de acordo com a resistência dela, os indicadores da empresa está apresentando uma boa oportunidade de entrada aqui no meu caso, né? Depende do preço que você está comprando e tal, depende da nota que você avaliou na empresa, porque aqui eu que fiz a avaliação. E para cada critério observável aqui, eu adicionei uma nota positiva ou negativa. O Tesouro IPCA ele me mandou colocar também uma alocação grande, olha, então eu preciso aqui ter um percentual maior do aporte aqui nela, ó, 10 mil reais eu teria que colocar aqui em Tesouro IPCA mais ou prefixado para marcação, porque está numa boa janela de compra também, segundo os meus critérios objetivos também. Então o Sinqia também tem tempo que a gente não aporta nela, a empresa apresentou uma quedazinha interessante, né? A nosso PM ainda
é muito abaixo do preço que ela está hoje, mas faria sentido. E Viva 3, então é uma empresa também, Vivara, ela tem uma boa nota, apesar de ser um small cap, já recebe um aporte muito menorzinho, né? R$2.000 aqui de 25 mil, já é uma posição muito menor do o que a gente alocaria nela. Um sistema igual a esse, que você consegue fazer, eu já ensinei aqui no vídeo de fundos imobiliários, como é que você consegue criar um sistema desse na planilha, que é o que eu ofereço para meus alunos, você já consegue manter-se muito mais racional do que a maior parte dos investidores. É claro que isso aqui é uma cerejinha, né? Comparado ao que a gente oferece lá na UVP, comparado ao que a gente ensina os alunos e como que coloca aqui. Mas um sistema igual esse aqui já te impede de pensar muito na loucura. Se você quiser se matricular na UVP, né? Não que seja obrigatório para você aprender a investir, tem um vídeo aqui que eu te ensino como aprender a investir sem fazer curso, sem nada, mas se você já investe aí acima de R$400, alguma coisa nesse sentido, vem aqui, ó, clica no botão faça a sua análise de perfil, vai valer muito a pena para você. Eu vou te levar para outro nível, né? Você tá aqui, eu vou te levar para outro nível, te ajudar na gestão de carteira, para você não ficar refém desse tipo de informação, de tipo de jornalzinho, coisa assim, para você realmente ter uma posição mais consolidada e uma estratégia mais eloquente. Qual que é a ciência, né? Guie-se por indicadores e menos por notícias. Espero que eu tenha contribuído aí com você e te mostrando isso aqui. Cara, se você tiver uma sacada aqui agora, só que isso aqui você já começa a saber, então eu posso manter uma proporção e posso sempre recuperar essa proporção aproveitando os momentos de menos racionalidade do mercado para aumentar violentamente a sua capacidade aí de compra em momentos muito importantes. Então, um beijo para vocês. Se você quiser dar uma olhada lá no Instagram, mandar uma pergunta, alguma coisa, tá lá, @o Raul Sena.